gente começa. Está chegando a prova. Bem, vamos começar a nossa aula. Então, a gente está aqui na unidade 2, né? A unidade 2, ela trata de programação dinâmica e programação não linear. Vimos a programação dinâmica no nosso último encontro. Vamos falar agora um pouquinho de programação não linear. Tá? Vamos começar aqui, tá? E a outra sessão, que é a sessão 3 dessa mesma unidade, ela vai continuar falando de programação não linear. Tá? Não esqueçam de fazer as atividades, tá bom? Então, eu sempre trago esse lembrete, né? Você fez, é uma pergunta que você vai responder para você, tá? Não precisa me dizer, né? Porque aí é o compromisso de cada um com a instituição, né? Com o seu objetivo aqui na instituição. Leitura da sessão, eu sempre aconselho que vocês tenham feito antes de vir à aula, de acordo com o nosso cronograma. Então, a gente tem um cronograma que eu apresentei na primeira aula. Quem não viu, quem não participou da primeira aula, pode encontrar o cronograma lá no AVA, que está lá disponibilizado na primeira aula. Então, vocês podem ir lá, quem não tem, né? Pode ir lá, faz download e acompanha as datas dos nossos encontros. E aí eu coloquei lá a data para todos os nossos encontros deste semestre. Tá? Então, tipo, semana que vem, tá lá, tem uma data da semana que vem e já está dizendo o que nós iremos ver. Tá? Isso é uma forma que eu acho interessante, né? Aí é bem pessoal. Eu consigo me organizar bastante fazendo aquilo. E a ideia em trazer isso para vocês é justamente também fazer com que vocês se programem, se organizem, com datas, né? Eu, particularmente, quando eu vejo data, assim, na minha frente, no documento, eu consigo me programar melhor. Então essa foi a minha intenção, apresentar o cronograma, né? O plano de ensino daquela forma. Tá bom? Atividade diagnóstica, atividade de aprendizagem, são todas questões de múltipla escolha, né, que estão disponibilizados no ABA, que vocês são pontuados. Quando acertam, vocês são pontuados, e quando vocês não acertam a questão, vocês também são pontuados, só que com um valor menor. E isso faz parte da avaliação continuada, tá bom? Então, participem. Para contextualizar o nosso encontro, essa aula, eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu tenho feito até aqui, tá? Vou trazer questões, tá? Questões que eu retirei do próprio AVA sobre o assunto, para a gente começar a entender qual é a ferramenta, qual é o método quantitativo utilizado em programação não linear, tá? Vale lembrar que a pesquisa operacional, né, ela é uma disciplina que faz uso de metodologia quantitativa, ou seja, modelos, né, modelos matemáticos, estatísticos, para resolver problemas, né? Então, aqui não seria diferente, tá? É que eu acho, assim, essa parte não linear, especificamente, ela é, de certa maneira, bem particular, porque ela vai buscar ferramentas, sabe onde? Lá no cálculo diferencial, né? Derivadas, integrais. E aí, quando a gente estuda isso a fundo, né, a gente vai se deparar com uma matemática super pesada. Mas vamos lá, não estou querendo assustar ninguém. Diz o seguinte: uma ferramenta essencial na resolução de problemas de programação não linear. Vou contextualizar, vou trazer a definição disso logo mais à frente. Com variáveis contínuas, é a taxa de variação instantânea. O que é variável contínua? É uma variável numérica, né, ou quantitativa, que pode assumir valores dentro do conjunto dos números reais. Tá? Isso caracteriza o que a gente chama de variáveis contínuas. Então, aquele conceito de taxa de variação instantânea, né, que é até meio redundante, né, falar taxa de variação, instantânea, tudo bem, pode. É um conceito lá do cálculo diferencial, que vocês devem ter visto no início do curso, né, e muitas vezes a gente, quando está ali naquele momento, né, no início do curso, eu também confesso que quando eu fiz a minha primeira graduação, eu também questionava, né? A gente via aquele monte de coisa e parecia ser tão difícil, pelo menos para mim era. E eu ficava questionando por que eu estou tendo que aprender isso, né? Mas isso é muito útil, né? Extremamente útil, né, para nós, vocês que serão engenheiros,
né, ao longo da carreira de vocês. Não só para desenvolver a lógica, o raciocínio lógico, mas também para ter uma boa base matemática e também para fazer uso desses métodos todos em muitas aplicações. A engenharia, sim, é uma das profissões que mais utiliza matemática no mundo, assim. Então, é sempre bom um engenheiro que ele domina bem a matemática, ele é vai ser um profissional que vai se destacar. Então, a taxa de variação de funções, que são representadas pela função objetivo. Então, aqui é uma mistura dos conceitos lá do cálculo diferencial com a pesquisa operacional, né? Função objetivo é um termo que a gente conhece, que a gente define dentro da pesquisa operacional. Quando a gente fala disso, a gente está falando de programação, né? Matemática, tá? E é independente se é linear ou não linear, certo? E são funções que vão estar presentes, né, matemáticas, como a gente já viu, lá na programação matemática, inicialmente, né, vimos a programação linear, e vimos que o modelo, ele é composto por uma função matemática chamada função objetivo, e por um outro conjunto de funções, né, ou de desigualdades, inequações, que a gente chama de restrições. E aí, agora, na programação não linear, esse conceito aqui, ele vai fazer parte, tá, de taxa de variação, vai fazer parte aqui das funções da modelagem que a gente viu. A taxa de variação instantânea de uma função, ela é calculada por meio da derivada da função, né? Quando a gente deriva a função, a gente consegue obter justamente a variação, né? A gente consegue encontrar o ponto onde a tangente toca, né, no gráfico da função. Então, é a taxa, e aí a gente consegue medir a taxa de variação. Então, foi a questão 1, tá? A programação 2, desculpa, a questão 2. A programação não linear é um conjunto de técnicas de otimização. Tudo em pesquisa operacional é feito com o intuito de otimizar, né? E otimizar é um jargão, né, que significa o quê? É obter resultados. Mas não é qualquer resultado, é o melhor resultado dentre os possíveis. Isso é otimizar, tá? E são técnicas de otimização que envolvem, né? Tá faltando um M aqui, né? Variáveis que se relacionam, né? E elas vão se relacionar agora de maneira não linear. O que é uma maneira não linear? É uma função não linear. Por exemplo, uma função que é não linear é a função logarítmica, a função exponencial, uma função trigonométrica. Isso tudo é função não linear, tá? Matematicamente. A linearidade da relação entre variáveis ela é verificada pela equação que vai representar essa relação. E eu acabei de dar exemplo de não linear. E exemplo linear? Função de primeiro grau, função afim, né? Isso é função linear, tá? Quando a gente já trata com função polinomial, por exemplo, a quadrática, a cúbica, a de quarta ordem e assim por diante, a gente sai do campo linear e entra no campo não linear. Tá? Então, a questão 2 aqui é mais para título de reflexão. E aí, agora, conhecendo esse conceito, né, que a gente traz de função linear e função não linear, né, a gente relembrou, a gente vai identificar qual dessas funções aqui é não linear, tá? Começo por esta aqui, e aí a gente vai precisar da canetinha depois para marcar, que eu até deixei um espaço para a gente marcar o que é não linear. Vejam só, o que caracteriza uma função linear? É uma função matemática, né? Então, a gente vai ter uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes, onde o expoente da variável de todas elas é igual a 1, ao valor 1. Isso vai caracterizar uma função linear. Tá? Então, vejam só. A gente tem aqui uma função z que depende de x e de y, né? Então, ela é uma razão entre x dividido por y mais x. Tá? Qual é o expoente aqui desses termos? É 1, né? É 1 quando eles estão aqui nos seus devidos lugares. Mas vejam que, para a gente ter uma função escrita corretamente aqui, a gente não pode ter a mesma variável escrita mais de uma vez.
Então, a gente teria que simplificar isso aqui, fazendo com que x aparecesse somente uma vez, e assim também o y. Se a gente fosse tentar fazer isso, a gente ia verificar que os expoentes aqui iam modificar, tá? Porque é uma razão aqui entre variáveis. Só de ver que é uma razão entre variáveis, a gente já tem que ter uma intuição de que isso aqui caracteriza uma relação não linear, tá? Se a gente fosse plotar isso em um gráfico, possivelmente a gente não ia encontrar uma reta como gráfico, e iria encontrar uma outra curva, né? Uma curva qualquer. E aí uma curva diferente de uma reta, como gráfico de uma função, isso já me mostra que aquela função que gerou aquele gráfico é não linear. Então, certamente, essa primeira função aqui, gente, essa equação, ela é não linear, por conta de tudo que eu falei aqui. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, xzinho, aqui, tá bom? Voltando, vou voltar para a ponteira. Então, olha só, a segunda função, equação, z igual a 2x mais y sobre 3. Tá? Vou precisar da caneta. A gente tem aqui, ó, o expoente aqui é 1, né? E o expoente aqui também é 1. Quando a gente não explicita, é porque ele é 1. Né? Então, e aí a gente tem coeficientes, né? O coeficiente de x é 2 e o coeficiente de y é 1 sobre 3. Né? É 1 sobre 3. Explicitando esses termos e os expoentes e os coeficientes, entendendo bem quem são, eu consigo ver claramente que essa função ela é linear, tá? Ela é linear, porque ela atende às condições de uma função afim, tá? De uma equação de primeiro grau, primeira ordem, tá? De primeira ordem. Então, essa aqui não é uma equação não linear, então a gente não assinala. Terceira, z igual a raiz de 2x menos y. Tá? É bem semelhante a essa segunda, porque isso aqui é um número, né? Raiz de 2 é um número. Então, ele seria o coeficiente de x. X tem expoente 1. Então, esse primeiro termo parece que satisfaz a condição de equação linear. Menos y. Y tem coeficiente? Tem coeficiente. Que valor que é? 1. Por que é 1? Porque toda variável tem coeficiente. E quando esse coeficiente não é escrito, é porque ele é igual a 1. Na realidade, aqui é menos 1, né? Então, a gente tem também, ó, variáveis, as incógnitas, com expoente 1, que aí o y aqui também tem expoente 1. Eles têm coeficientes que são numéricos, né? Então, isso também caracteriza uma equação linear. Terceira, vamos lá, z igual a x que multiplica cosseno de π sobre 4, mais y que multiplica seno de π sobre 4. Isso aqui é um número, né? Cosseno de π sobre 4 é um número, seno de π sobre 4 é um número, x, que é a minha variável incógnita, tem expoente 1, y, que também é uma outra incógnita, também tem expoente 1. Então, isso aqui, apesar de... eu posso dizer que isso aqui é coeficiente, tá? Eu posso dizer que é coeficiente das variáveis a qual elas estão relacionadas, né? Apesar da ordem aqui de escrita, né? O coeficiente aparece depois da variável, diferente daqui, ó. Né, diferente, e também dessa outra. Não está errado. É que só não é habitual de escrever dessa maneira. Essa, então, também é uma equação linear. Tá? E, por fim, z igual a 3 ao quadrado, que multiplica y, mais 2 ao cubo, que multiplica x. Isso aqui é um número, 3 ao quadrado é 9. 9 é coeficiente de y. Y tem expoente 1. Beleza. 2 ao cubo é um número, que é 8. Também é coeficiente de x. X é incógnita e tem coeficiente 1. Então, essa aqui também é linear. Então, a única não linear aqui, neste conjunto de equações, é a primeira. Né? Porque segundo as justificativas que eu apresentei. Terceira questão, também a título de reflexão, tá? Para resolver problemas de otimização, deixa eu mudar aqui a ponteira, em que a expressão a ser otimizada ou as restrições não sejam lineares, utiliza-se técnica de programação não linear. Obviamente, né? Se a gente está lidando com matemática onde as funções não são lineares, a gente não pode lidar com programação linear.
Tem que ser a correta, adaptada para tal situação. Os problemas de programação não linear, por terem complexidade superior a dos problemas de programação linear, não podem ser resolvidos por um algoritmo único. Tá? Então, diferente lá, como a gente viu na primeira disciplina de pesquisa operacional, que ela se chama programação matemática, a gente tinha um único algoritmo, que era o método simplex, que resolvia, assim, um monte de coisa, né? Mas, obviamente, que aquilo ali era uma simplificação, né? Aquilo ali é uma simplificação da realidade, né? Por quê? Porque raramente os problemas, eles vão ser tão organizados, tão bonitinhos, tão fáceis de resolver, como os que ali são apresentados, né? Isso quer dizer que a programação linear pelo método simplex não serve? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que aquele método, ele, de fato, ele resolve uma parcela menor de problemas, né? O que vai resolver muito mais problemas são esses problemas mais complexos, porque a vida real é mais complexa. A maioria dos problemas são mais complexos. E muitos deles, né, as variáveis envolvidas nesses problemas que a gente tenta solucionar, estão relacionadas de maneira não linear. Por isso, a programação não linear, ela é mais apropriada, já estou até antecipando uma fala que eu vou ter mais para frente, as situações. Então, foi essa que é a nossa contextualização, tá? E ainda continuando um pouquinho, eu vou trazer uma pequena motivação. Imagina que você precisa resolver um problema de aproveitamento de material, né, para produção de embalagem. Então, é uma indústria de embalagem. E aí, essa embalagem, ela vai ter uma base circular. Então, o produto que vai ser colocado dentro dela vai ser algo mais ou menos circular, né? Porque é como ela está sendo construída, para se adaptar ao produto que vai estar ali dentro. O cálculo da produção da embalagem vai envolver o conhecimento da quantidade de material necessário, obviamente levando em conta a base circular. Por que isso? Para ter um melhor aproveitamento de material, né? Para não ter muito resíduo, não ter muita perda e ter economia, obviamente, né? Então, lembrando que a área de um círculo é dada pela matemática πr ao quadrado. Π é a constante, né? Uma constante matemática que tem aproximadamente um valor de 3,14. R é o raio, né? É o raio do círculo, que aí a gente está construindo, no caso, lá na embalagem, seja plástica, de papelão, que seja, ou outro material. E aí, para cortar, né, produzir aquela embalagem, obviamente, é feito todo um planejamento para se ter a embalagem apropriada para ser utilizada, né? Só por esse fato aqui, tá, de a gente está trabalhando com uma equação quadrática, ó. A minha incógnita, no caso o raio, né, que eu ainda desconheço no primeiro momento, é um termo quadrático, tá? Então, é um polinômio de grau 2. Isso aqui já caracteriza que eu tenho na minha frente um problema não linear, tá? Porque olhando para a matemática associada a esse problema, eu vejo que eu tenho equação polinomial. Isso já é o suficiente para dizer que eu tenho um problema não linear, tá? Pensando em matemática. Então, soluções não lineares é que deverão ser utilizadas. Tá? Então, é mais ou menos em problemas dessa natureza que a gente faz uso de programação não linear. Tá bom? O que vai ser visto, então, né, aqui no nosso encontro? Conceitos, fundamentos de programação não linear. Vou mostrar para vocês a ideia nesse encontro, gente, não é fazer cálculos matemáticos, tá? Não vou fazer. Não vou fazer, até porque a seção que está no nosso livro-texto, ele não faz, tá? Mas é assim, é dizer, olha, é isso aqui que existe. O método é esse, né? Por quê? Até porque é razoavelmente complicado lidar com matemática, com funções não lineares, tratar isso analiticamente, né, algebricamente, manipular isso, é difícil, tá? Mas a gente está numa etapa, né, eu estou me juntando a vocês,
em que a gente está treinando vocês para ter um olhar, né, ter um olhar crítico, sabendo da existência das técnicas, né, e pensando que isso vai ser implementado. O que é ser implementado? É ser utilizado um recurso computacional, tá? Então, essa disciplina, se a gente fosse ver matemática mesmo, que está por detrás de tudo que é trazido aqui, ia ser uma matemática bem pesada, mas não é a proposta de acordo com o nosso material, tá? Mas é interessante, eu acho que vale a pena, assim, buscar os curiosos. Eu sei que vocês são super antenados, né? Vocês são jovens, estão aí curiosos para obter conhecimento. Então, vamos lá. O que vai ser visto, né? Conceitos e fundamentos de programação não linear. Vamos mostrar um pequeno exemplo lá de representação gráfica. Isso vai até, inclusive, fazer a gente lembrar da programação matemática. Tá? Só que aqui a gente vai estar falando de problemas não lineares. Eu vou apresentar algumas aplicações, assim, dizer onde é possível aplicar, né? Que nem esse problema da indústria de embalagem, né? Que eu acabei de trazer. E isso é real, tá? Isso é um fato, um fato, tá? Onde pode se utilizar, né? No planejamento produtivo daquele material, técnicas de programação não linear, né? Que aí é para otimizar a embalagem, não ter perda, não ter muito desperdício, ou zerar, né, desperdício, que esse é o ideal, né? Não gerar resíduo e uma série de outras coisas, economizar, né? E quando a gente reduz isso que eu comentei aqui, isso aí é uma forma de economia, né? É economizar, né, o investimento, né? Ou seja, quando a gente economiza, a gente lucra mais. Certo? E aplicações no geral, tá? A área da economia, por exemplo, faz muito uso também dessa matemática, desses modelos de programação não linear. Quando ela faz análise de demanda, né, a análise que eles chamam de elasticidade. Vou até falar isso lá no final desses slides, eu falo de exemplo. Né, elasticidade preço-demanda, é fazer as análises, tipo que o IBGE faz, né, quando a inflação está alta, reduz o consumo, né, e os economistas, eles analisam essas situações para entender o impacto, né, por exemplo, da inflação, da alta dos preços e coisas do tipo assim, a procura, né, a troca, de repente, que nem a gente vê bastante nos telejornais, as pessoas sendo entrevistadas nos mercados, né, elas comentam, eu não estou consumindo, reduzi o consumo de carne, troquei pelo frango ou pelo ovo, né, ou eu não estou consumindo mesmo, agora só como ovo ou frango, né, e aí, por detrás, a economia, né, os economistas, os engenheiros, os matemáticos, os estatísticos, todos, obviamente, os sociólogos, né, porque é um fenômeno social, eles todos estão ali envolvidos, né, para entender a dinâmica da situação. Né? Por que isso? Para saber como lidar, né, para reduzir, para enfrentar, né, coisas do tipo assim, né, que esses são os nossos problemas diários. Vamos lá. Conceitos e fundamentos, né, de programação não linear. São modelos matemáticos, obviamente, né, com pelo menos uma função não linear. Né? E aí, naquela primeira questão, daquelas 3 que eu trouxe, já dei uma prévia do que é uma função não linear. Tá? O modelo geral, isso aqui é um modelo geral, tá? Um modelo de programação matemática, só que ele aqui ele serve tanto para o linear como para o não linear, e ele é um modelo na forma padrão. Lembra lá do termo padrão, do jargão padrão que a gente viu em programação matemática? Na forma padrão, quando a gente tinha uma função objetivo de maximização, a gente tinha todas as restrições aqui abaixo, né, desse termo aqui, a gente tem as restrições do modelo, então a gente está restringindo essa função. Uma função matemática que depende de várias variáveis em geral, né, e as restrições são desigualdades
do tipo menor ou igual, né? Então, esse lado aqui da desigualdade, ele é menor ou igual ao que está à direita. Isso valendo para todas elas, né? Aí, isso pode ter uma, pode ter duas, pode ter inúmeras restrições. Esses termos de B aqui, ó, B1, B2 até o BM, são valores numéricos. E aí, para a gente finalizar essa parte, né? Para dizer que realmente esse modelo que está aqui descrito é no formato padrão, a gente teria que dizer que todas as variáveis aqui envolvidas são não negativas. Lembra do que era o não negativo? Quando a gente tinha lá o x1, por exemplo, né? O x1, né? A gente tinha lá x1 maior ou igual que zero, né? Isso é uma variável não negativa. Aí eu diria x2 também maior ou igual que zero, né? E assim ia. Aí, se eu tivesse aqui isso declarado, né, que na verdade foi mais para não ocupar, economizar espaço. Quase não sai. Para economizar espaço, que não foi colocado, tá? É porque, na realidade, dentro da programação não linear, isso aqui é mais flexível. Então, isso nem sempre vai ser verdade. Exemplo, né? Eu já trago aqui outros exemplos, tá? Aí já apresento modelos, tá? Então, eu tenho aqui ó, um modelo de programação não linear. Temos sempre aqui, né, nas posições, a primeira delas sempre representa a função objetivo, tá? É que aqui eu não escrevi um Z, né, como a gente faz de costume, né? Tipo assim, ó, igual a um Z, né? Como a gente fazia, mas isso aí é indiferente, tá? Deixa aqui a caneta mesmo, né? Deixa eu ver. Aí tá. Olha eu bagunçando aqui. Espera aí. Só que a gente tem uma raiz quadrada ó, da soma das variáveis. Isso elas com o expoente igual a 1. Essa raiz quadrada aqui já transformou essa equação, tá? Quando a gente coloca aqui igual a z ou função objetivo, numa função não linear, tá? E aqui embaixo, ó, sempre que depois do sujeito A, a gente tem as restrições. Nesse caso aqui, a gente só tem duas, tá? Porque aqui a gente tem as restrições de não negatividade. Lembrando lá da primeira disciplina. A gente tem aqui, ó, a primeira restrição. O mouse sumiu. Eita, gente. Peraí. Voltou. Tá louco. Esse termo aqui, ó, exponencial de x1, é um termo não linear. Então, eu tenho aqui, né, tudo bem, apesar de eu ter aqui esse termo que é linear, se a gente olhar só para ele isoladamente, esse também é linear, porque é um x2 com expoente 1, um x3 com expoente 1, e isso é uma soma, né, até aqui, a gente pode dizer que isso até poderia ser linear. Mas como tem esse termo aqui, que é uma exponencial da variável x1, então isso já descaracteriza do linear. É realmente não linear. Para esse modelo 1 aqui que eu estou apresentando, então, o meu modelo de programação matemática, ele é um modelo não linear, tá? Ele é um modelo não linear. E aí, como que resolveria esse modelo? Ou no braço, e aí existe um número, né, na munheca, com a caneta, existe uma série de técnicas assim mais complexas que ajudam a resolver sim. E aí nesse intermeio aí de resolução é quando entra os conceitos lá do cálculo diferencial. Alguns conceitos utilizam derivadas integrais, derivadas de ordem superior, né? Segunda, terceira, quarta, enfim. Ou então, jogar isso num programa, né? E aí o programa é usar, dependendo do algoritmo que a gente usar, né, que a gente tiver, ele vai solucionar e vai apresentar o resultado. Muitas professor, vezes... Oi? Você consegue explicar para mim de novo a diferença de linear e não linear? Não entendi. Sim. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Por exemplo, vamos lá. Você tem uma função linear assim, ó. Aqui é um x, tá? Então, se você tem, ó,
2x mais y, isso aqui é uma função linear, tá? Por que que ela é linear? Porque as tuas incógnitas aqui, ó, elas têm expoente 1, ó, todas têm expoente 1, todas têm que ter. Se uma não tiver, já é não linear. E aí aqui não importa, tá? Aqui não importa. Aqui não importa, porque o que importa é você olhar aqui. E aí as variáveis têm que ter expoente 1. Os coeficientes serão números, né? Então, você não precisa se preocupar. Agora, se a gente tivesse uma coisa do tipo assim, ó. F de x igual 2x ao quadrado mais y, aí eu tenho uma função não linear, porque o x tem Ah, tá. 2. É uma coisa bem Entendi. sutil, né? É uma coisa minúscula, super Entendi. sutil. Bastou uma Entendi. variável ter um expoente maior que 1 ou menor que 1, também vale, viu? Por exemplo, se eu tiver um f de x, acho que aqui esse pedaço está mais escuro, vai ficar mais difícil, né, de enxergar. Ó, 2x elevado a meio. É possível isso? Mais y. É possível, né? Por quê? Mas aí seria não linear, né? Não linear, sim. Aí, ó, Tá. x elevado a meio é o quê? É a mesma coisa que raiz quadrada de x, tá? É só uma forma diferente de representar. Aí, por isso, lembra lá do modelo 1? Aqui, ó, tinha raiz quadrada aqui, ó. Então, por isso que aqui é não linear. E aí, aqui tem um 2x elevado a meio mais y. E aí ele poderia ter no y também um expoente, tá? Na realidade, coloquei só em um, só para simplificar o exemplo. Mas isso aqui é não linear, e esse outro é linear, tá? Entendi. Na verdade, nós aprendemos daí, acho que foi no segundo semestre, mas para lembrar de novo. Não, eu sei disso. Toda vez que eu chego nesse momento da disciplina, porque essa disciplina eu já leciono ela muito, desde 2017, né, lá na nossa faculdade. Então, toda vez quando chega nesse momento aqui, é exatamente isso que acontece. Eu sempre ouço um comentário, faz tempo e tal, mas realmente faz tempo, porque a gente vê bem no começo do curso, né? E aí, É. lá a gente acha assim que nunca mais vai ver depois daquilo. E não é verdade. Vocês vão ver. É que vocês já estão saindo, né? Você está no 10º, não é isso? Ah, último semestre já. Ei, coisa boa, né? Mas então, eu estou trazendo lá do começo para cá. Olha aqui. Dá uma recapitulada, né? A gente tem, ó, uma função logarítmica aqui, ó. Isso é uma função não linear. A gente tem aqui, ó, um x quadrado, né? Então, a função objetivo desse modelo aqui, ó, estou chamando de modelo 2, ela é não linear. Aqui, ó, aí a gente tem as restrições, né, do modelo, que são essas aqui. Aqui é a restrição de não negatividade. Essa primeira aqui, ó, ela é linear, concorda? Apesar do sinal de desigualdade, a gente tem uma desigualdade linear. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, expoente 1, aqui a gente tem expoente 1, a gente tem aqui expoente 1 e aqui também. Né? Quando ele não aparece, o expoente, é porque ele é 1. Tá? Isso a gente precisa guardar isso. Aqui. E a gente tem soma, eu esqueci de falar isso. Aí quando a gente soma os termos, tá? Além de a gente ter expoente 1, a gente ter somas. Tá? Por quê? Que eu tô me lembrando de dizer isso? Porque quando a gente tem produto, ó, multiplicação, dentro da mesma equação, aí já também é um aspecto de não linearidade. x2 vezes x3 vezes x4, sendo no mesmo elemento, ó, eu tenho aqui no mesmo termo da equação. A soma está aqui fora. Então, isso é não linear. Então, aqui é NL, aqui é L de linear. Aqui, olha, tem uma raiz quadrada
é um termo que tem uma raiz quadrada na variável. Isso também é não linear. Tá? Então, a gente tem duas restrições não lineares e a função objetivo também não linear. Então, esse modelo certamente é um modelo não linear. E aí, como que resolve? É aquilo que eu disse. Buscar os métodos. Esse nosso livro, ele apresenta, ele só diz assim, existe esse outro, serve para essa situação e serve para essa outra. Ele não mostra como resolve, tá? Mas ele dá as referências que ele traz aqui no material, eu fui buscar umas duas lá, e aí é mais profunda, assim, mais matemática, ele chega a resolver uma coisa, aí vai lá buscar do cálculo e tal. Vamos começar a falar aqui da primeira forma de resolução. Só um minutinho. Que é a representação gráfica. Tá? É a representação gráfica. Mas essa técnica, ela é bem restrita. Só dá para usar a representação gráfica quando a gente tem duas variáveis, tá? Duas variáveis de decisão. O que raramente acontece no problema real. Né? Um problema real, né, do nosso dia a dia, ele envolve muitas variáveis, né? Que o mundo é complexo. E se a gente quiser resolver um problema e levar em conta três aspectos ou mais que influenciam no resultado, né? Na resolução, a gente já saiu do campo gráfico. Até o 3 vai, né? O tridimensional. Mas saiu de quatro fontes, né, de influência, né, que são as variáveis que a gente chama. Aí já não dá mais para fazer gráfico. Então, essa é a restrição da técnica. A técnica gráfica, ela tem uma limitação. E aí, como a gente está no nível de graduação, no nível graduação, a gente só olha para o plano, tá? Ou seja, o R2, ou seja, o plano cartesiano, aquele espaço que a gente delimita para construir gráficos, né? O eixo X e o eixo Y. Tá? Então, a gente só vai poder ter duas variáveis, no caso, porque senão a gente não consegue desenhar o gráfico aqui, tá? E aí ele vai gerar uma figura geométrica que nem lá na programação matemática, lembra? A gente tinha lá, construía os gráficos que eram retas, porque era linear, e aí um monte de reta, assim, de todo jeito, aí acabava construindo uma figura, né? E aí a gente ia achar o ponto de máximo ali, ou de mínimo, a depender do objetivo. E aqui também não é diferente, tá? Olha só, temos aqui esse modelo de programação matemática. É um modelo não linear, porque ó, aqui na função objetivo, está tudo ok. A gente tem uma função linear, ó, z igual 4x1 mais 6x2. Isso aqui é uma função linear. Expoente 1, termos aditivos. Beleza, atende muito bem a condição de linearidade. Mas aqui na restrição, a gente tem duas, olha. Essa primeira tem termo quadrático. Essa aqui também é quadrático. Então, isso aqui é não linear. Então, basta ter uma equação ou inequação que a gente considera o modelo inteiro como sendo não linear. Aqui é linear, ó, x1 menor ou igual que 3, é linear. Mas esse aqui não é, então o modelo é não linear. E aí a gente tem que buscar soluções por modelagem não linear. Aqui é uma observação, tá? Que eu trago, porque o autor do livro traz também, né? Isso aqui ele diz que é uma equação de uma elipse, tá? Uma elipse, pensando graficamente. E para determinar os eixos, né, da elipse, no plano cartesiano, a gente tem recorre, né, tem um recurso em que a gente zera uma variável, e aí que nem bem parecido com que a gente via lá na programação linear. Zera uma variável, acha o valor de uma delas. Aí a gente agora muda, vai zerar a outra, aquela que não tinha sido zerada. Que nem aqui, ó. Tá? Estou tentando colocar isso aqui no gráfico, porque são as restrições que a gente leva para o plano cartesiano e a gente consegue encontrar a figura geométrica.
Então, tá lá, vamos ver. Então, pegamos aqui a primeira restrição, né? Que a gente está olhando, ó, sempre quando a gente tiver dois termos, assim, numa equação, e eles forem quadráticos, né? E eles estejam restritos a um valor numérico, isso é uma elipse, tá? Né, graficamente. E aí a gente vai pegar, ó, se eu zerar x1 aqui, ó, o que acontece? Esse termo some, sobra esse outro, que está aqui, ó, 8x2 ao quadrado, igual que 128. E aí, esse quadrado aqui, ó, não, dividiu por 8, ó. 128 dividido por 8 dá 16, né? Esse 8 aqui, ó, passou dividindo. E aí tem esse termo quadrático ainda. Então, a gente leva lá o quadrado como raiz, por outro lado, sempre a operação inversa, né? Eu sou matemático, eu sei, mas né, a gente não é bem isso que é feito, mas a gente conhece dessa maneira. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, o x2 ele vai estar delimitado ao eixo 4 ao menos 4. Tá? Que na realidade vai ser 0, porque de 0 a 4, porque a gente vai estar... fiz besteira aqui, desculpa. A gente vai estar no plano cartesiano, onde ó, as variáveis têm essa restrição, ó, que é nesse quadrante aqui, ó, que é o quadrante 1, o x1 é maior ou igual que 0 a partir daqui, ó. Então, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, ó, por exemplo, preto aqui, ó. Tá? Daqui para lá, ó, o x1 é maior que 0. E o x2 também tem que ser maior ou igual que 0. Então, aqui é a origem, considerando que x1 está plotado aqui, né? Tá? E que x2 está plotado aqui. Então, x2 é maior ou igual que 0, daqui da origem para cima. Só que aí ele fica limitado a 4, ó, porque a gente acabou de descobrir aqui. Então, ó, aqui no 4, ele vai parar, tá? Ele vai parar. E aí a gente vai zerar, então, x2, porque a gente tinha zerado x1. Zerou x2, então esse termo aqui vai sumir, vai ficar 10x1 ao quadrado menor ou igual que 128. E aí esse 10 passou dividindo, ficou 12,8, tá? 128 por 10. Esse quadrado passa como raiz quadrada de 12,8 é aproximadamente 3,577. Então, o x1 ele fica limitado aqui, vamos considerar que está bem aqui, né? 3,577. Então, o x1, ele não existe. Eita, apaguei tudo, né? Se eu consigo voltar? Não. Vamos lá. E aí, só vai ser até aqui, tá? Então, vai ter que ter uma figura dentro desse espaço delimitado que a gente acabou de descobrir, que vai me dar uma solução para esse modelo, né? Que eu vou conseguir maximizar essa equação. É isso, tá? A resolução seria com essa lógica. E tá aqui, olha, uma elipse desenhada. Essa elipse foi desenhada a partir dessa equação. Deixa eu mudar a cor, né? Voltar para o vermelho. Lembra da restrição? Essa aqui é a restrição, né? São duas restrições esse modelo tem. Que era essa aqui, ó, x1 menor ou igual que 3, e essa outra equação. Essa aqui, quadrática, que é a da elipse, ela está aqui desenhada em azul. Só que só vai valer para esse quadrante aqui. Deixa eu ver. Será que ele fica mais grosso? Não. Não. Então tá, deixa para lá, né? Ô, professor, tirou uma dúvida minha. Essa conta aí vai cair na prova? Então, a gente vai precisar fazer esse cálculo na prova? Conta não. O que eu vou colocar na prova sobre esse assunto são esses conceitos, que nem as questões que você faz do AVA. Né? Você não faz questões do AVA que elas são mais conceituais, que são de múltipla escolha e tal. Então, a prova é naquele estilo, tá? Mas a gente entendi. Tá? A gente vai precisar fazer a conta em casa para se responder, né? Não, na realidade não. Vou ser bem sério para você, já dizendo aqui, já falando a verdade, a prova já está pronta, não tem conta na prova. Não tem, é só conceito. Então, assim, se você entender mais a lógica de como se constrói essas coisas, ó,
É o suficiente, tá? Não vou ficar cobrando cálculos, tá? Não, beleza. Nossa, Nesse bimestre não vai ter. senão eu já ia ter que pegar o livro do segundo semestre e botar De tudo lá. cálculo, né? Não, não. Por enquanto, a gente não vai calcular nada, tá? Mas é importante que a gente lembre que a gente já viu, é importante ah, que a gente relembre a existência, né? E a utilidade dessas coisas, tá? Uhum. Então, ó, por que é só para a gente entender por que é só essa parte aqui, ó, que a gente chama de primeiro quadrante do plano cartesiano, lembra? Que aqui era o quadrante 2, né? Quando a gente faz esse plano, essas duas retas aqui se cruzando, né, de forma transversal, a gente está dividindo um plano em 4 partes, né? E aqui é o quadrante 2, né? Aqui é o quadrante 3. E aí, cada quadrante tem as suas particularidades. Na modelagem, tanto linear quanto não linear, a gente quase sempre, tá? Tem as suas exceções. A gente trabalha somente no quadrante 1. Então, a solução, ela só vai existir aqui nessa área, tá? Nessa área que está aqui. Por isso que, apesar da elipse ela passar por todos os quadrantes, a gente tinha lá uma restrição no modelo, que eu acho que até vou voltar aqui um pouquinho, ó, tá aqui, ó. O x1 ele tem que ser maior ou igual que zero, o x2 tem que ser maior ou igual que zero. Então, isso aqui é uma restrição. A minha solução não vai chegar a um valor para x1 menor que zero nunca. Para x2 também não, porque eu estou restringindo isso, tá? Estou restringindo, então vai ser aqui. Por isso, ó, vai ser da elipse para dentro, né? Da elipse para dentro, da elipse para dentro. Você lembra que aqui, ó, o x2 era limitado em 4, que a gente encontrou ali, e o x1 era 3,7, que deve estar mais ou menos aqui, ó, 3,57, né, na realidade. E aí, só que a gente tem que construir isso de forma conjunta. Tem que ser no mesmo plano, tem que estar todas as restrições. E aí, x1 menor que 3, menor ou igual que 3 é uma reta paralela ao eixo y. Tem um programinha que eu mexo assim de vez em quando, deixa eu compartilhar aqui rapidinho, só para vocês verem. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir ele aqui. Peraí. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo, só para vocês verem. Vou compartilhar assim. E aí, deixa eu ver se é esse aqui, ó, Graphicalc. Graphicalc. Vamos ver se ele vai abrir. Porque aí eu estava brincando assim nessa aula de hoje, eu disse, vou ver se eu consigo desenhar. E aí saiu bonitinho até. Ó, esse programinha aqui, ó. Quer ver? Nesse programa, eu posso colocar justamente aquele desenho. Aquele que está ali no slide, eu fiz no Excel. Mas no Excel o Excel não é apropriado, então é mais difícil fazer. Então, olha só, a gente vai, por exemplo, aqui, ó, incluir um item, né? Uma expressão. E aí vai ser aquela lá, que é 10, né? Vamos aqui no número. Cadê? Aqui, olha, 10 x ao quadrado mais 8 y, aqui não tem índice, né? Então eu vou colocar só para ficar diferente. Y ao quadrado também menor ou igual que 128. Olha só. E aí a elipse, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Consegui, ó. Então tá ali, ó, aquela elipse. Ó, exatamente aquela elipse. Só que aí a gente vai inserir mais uma expressão. Ele apagou, olha que pilantra. Espera aí. Pronto. Beleza, tá ali. E aí a gente vai colocar o x1. Então, vou colocar x menor ou igual que 3. Olha só.
E aí ele desenha, ó, x1 menor ou igual que 3, por exemplo, se a gente mudar aqui a cor, deixa eu ver se eu consigo. Configurações. Cor. Vamos colocar isso aqui, ó, só para a gente ver a diferença. Acho que é isso. Ah, não, ficou feio. Peraí. Cor. Vamos ver. Acho que esse aqui. Esse aqui. Olha só. Então, tá vendo essa reta aqui, ó? Essa reta aqui, ela é o x1 menor ou igual que 3. É o x menor ou igual que 3, ó. Tá pintado dessa cor. Então, toda essa região para antes dele satisfaz isso aqui. E aí, a elipse tá aqui, que tá mais para um círculo, na realidade, né? Tá mais para um círculo. Satisfaz isso aqui, tá? Só que aí essas áreas elas têm que ficar interseccionar, né? É legal isso. Lembra que lá na programação matemática a gente desenhava as figuras e colocava uma sobre a outra e a gente só levava em conta aquelas regiões que ficavam uma em cima da outra, para que é a intersecção. E a intersecção, ó, dessas duas figuras, esse que está aqui de laranja, esse outro que está de azul, é só esse pedaço aqui, ó. Aqui limitado por essa parte aqui da elipse, aqui limitado pela parte da reta, aqui limitado pelo eixo x1, né, ou x, e aqui limitado pelo eixo x2. Por quê? Porque a gente vai, se eu colocar aqui, por exemplo, x dx maior igual que 0, né? Então, ele vai pegar só esse pedaço aqui. Aí, vamos pintar de uma outra cor. Pintar de um verde. Será? Então, é só x maior ou igual que 0. Foi para lá, tá? Essa parte aqui de baixo não era para ele ter pintado. Não sei o que eu fiz de errado. Deixa eu ver. E o y? Y maior ou igual que 0 também. Enfim, é só esse pedaço que está aqui. Que é o que está aqui, ó. Tá? Essa região que está pintada de azul aqui é a região que vai solucionar aquele modelo matemático. E aí, como a função objetiva, ela é uma função de primeiro grau, ou seja, é uma função linear, o gráfico dela é uma reta, tá? Então, aí a gente vai desenhando o gráfico da função e quando ela tangenciar essa região de solução, né, tudo que está aqui dentro em azul satisfaz essa condição aqui, ó, essas condições, satisfaz isso e satisfaz isso aqui, tá? Qual desses valores, né, de x menor ou igual que 3, né? Lembrando que o x1, ele tem que estar aqui, né? Entre x1, ele tem que estar entre 0 e 3. Por quê 0 e 3? Lembra que ele tem que ser maior ou igual que 0? Mas aí a restrição diz que ele tem que ser menor ou igual que 3. Então, esse intervalo aqui satisfaz. E o x2? Lembra que o x2 também... O x2 era maior ou igual que 0, né? X2 era maior ou igual que 0. Mas aí a gente fez usou aquele recurso de zerar, não sei o que, não sei o que. A gente descobriu que o x2 ele vai estar limitado entre 0 e 4. Tá aqui, né? Ó. Aqui é o eixo do x2, tá? O vertical é o eixo do x2, ó. 0, que é aqui a origem, até o 4. O x1, ó, de 0 a 3, tá? Ó, de 0, aqui é o eixo do x1, até o 3. Aqui até o 3. Na realidade, aquela conta lá levava para 3,7, né? Mas a gente... Opa, 3,5, desculpa, 5,7. Só que aí, considerando isso, ele para aqui. Por isso que essa parte aqui não é considerada como parte da solução. E aí, usou-se algum método, tá? Algum método de resolução que não está explicitado aqui, mas o método gráfico ele é o mais fácil que existe, tá? Mesmo assim, já é difícil. Então, encontrou-se que quando x1, isso aqui é a solução, tá?
quando o x1 é aproximadamente 1,83 e o x2 é aproximadamente 3,44, a gente consegue obter o máximo valor da função objetivo. E isso é a solução, né? E aí a gente vai particularizar para diversos problemas, mas só em título de exercício, seria isso, tá? É obter o maior valor. Por que é o maior valor que eu estou querendo? Porque eu declarei aqui, ó, eu quero o máximo disso. O máximo disso, apesar das restrições, ele é atingido quando o gráfico aqui tangencia essa região de solução. Ou seja, ele toca num ponto só. E esse ponto é o ponto ótimo, tá? Dessa região. Então, basicamente é isso. Vamos ver os tipos de problemas, tá? Em que é possível se utilizar a programação não linear. Bem, diferente da programação linear, né, que a gente usava só um único algoritmo, que era o simplex, basicamente, né, tinha aquelas versões, né, quando a gente trabalhava com variável inteira, por exemplo, aí havia umas versões. Mas, grosso modo falando, era tudo método simplex. Na programação não linear, isso aqui muda. Como eu estou repetindo, na realidade, isso que eu já falei, né? Existem muitos processos de resolução, muitos mesmo, muito. Se a gente for procurar livros sobre o assunto, a gente vai ver uma tonelada aí de método que soluciona, né? Mas a maioria deles é método numérico. E o que eu estou querendo dizer com isso? Método numérico é método computacional. Tá? Então, tanto que a computação, ela lida muito com isso, tá? Então, esse assunto aqui, ele é um assunto que ele tem muita interseção com a computação, porque a computação é quem desenvolve, quem implementa, executa e tal, e a gente, como engenheiro, a gente só utiliza como ferramenta. Para começar a falar espera só um pouquinho, tá? Deixa eu só mudar aqui a forma de compartilhamento, que eu lembrei, senão vai ficar ruim. Acho que melhorou, né? Não sei. Eu prefiro assim. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu não fechei o programa lá, aquele programinha. Deixa eu fechar ele aqui. Existe uma versão de modelagem, tá? Que aí eu estou saindo já do campo do gráfico, tá? Estou indo para coisas mais complexas. A chamada programação irrestrita como a única variável. Até aqui ainda é bastante simples, tá? Porque a gente só vai considerar uma variável no nosso problema. Isso raramente vai acontecer, né? Além de a gente não considerar restrições. Então, o nosso modelo, né, de programação, ele não vai ter restrições. Outra coisa que raramente vai acontecer. Então por que construiu isso, né? Porque sempre se tem um ponto de partida, né? E a matemática, assim como todas as outras ciências, ela sempre começa, né, a desenvolver as suas teorias pelos casos particulares, pelas coisas mais simples. É aquilo que gera o processo de indução, né? Não sei se vocês lembram, mas induzir é você olhar para um caso, né, um case, né? E aí, a partir dali, você ir ampliando o olhar, o entendimento daquilo tudo, onde essa ampliação, ela vai permitir que a gente utilize o mesmo procedimento usado naquele case para solucionar para outros casos. Isso é o que a gente chama de generalização. Generalização, desta maneira, é fazer uso de processo indutivo, é usar a indução, e a matemática faz muito isso. Então, bem, vamos voltar lá. O objetivo aqui, obviamente, né, é otimizar sempre a função objetivo, né? No caso, só vai ter uma função, porque a gente não vai ter restrição, né, que vai ser do tipo não linear. E aí é onde entra, olha só, os nossos conceitos de derivadas, né? Derivadas. Derivar uma função e igualar a derivada a zero me leva a obter o que a gente chama de ponto estacionário, ou ponto crítico, onde esse ponto, que a gente desconhece até então, né, vai determinar se a solução que a gente está encontrando vai ser máxima
né? Então, o ponto de máximo, o ponto de mínimo de inflexão, onde ponto de inflexão, caso vocês não lembrem, é um ponto que nem é de máximo, nem é de mínimo. Ah, e pode acontecer? Sim. Né? Ou seja, é como se ele tivesse nadado e morrido na praia. Grosso modo falando, né? Outro tipo de problema de programação não linear é chamada programação irrestrita. Então, aqui ela ainda continua sem restrições, a diferença é que a gente vai trabalhar com mais de uma variável, tá? Diferente do que a gente viu ali anteriormente. Se a gente fosse solucionar um problema desse tipo, a gente ia ter que fazer uso do conceito, da definição de derivada parcial, tá? E aí a gente pegava a função, derivava, se a gente tivesse várias variáveis, né? A gente ia pegar a função que tinha, derivava por uma variável, depois derivava por outra, depois derivava até derivar por todas elas. E igualava sempre a zero para poder obter lá o ponto ótimo, né? Então, a gente teria um sistema, tá? De N variáveis. E aí, aqui é só uma frase que eu tirei, inclusive, do nosso livro, que ele vai dizer que essa matemática, essa resolução, esse processo todo, a gente vai poder interpretar o resultado dele dessa maneira aqui, tá? Se n é par, ou seja, o número de variáveis que o nosso problema a gente está levando em conta for 2, 4, 6, 8 variáveis, 10 variáveis, assim por diante, sempre o número par, a derivada parcial, né, e se a derivada parcial for positiva, a gente vai concluir que esses pontos ótimos que a gente está encontrando serão pontos de mínimo, de minimização. Se o número de variáveis for par, ou seja, 2 variáveis, 4 variáveis, 6 variáveis, 8 variáveis, também, né, no problema, a derivada parcial encontrada para cada uma delas for negativa, então esses pontos ótimos serão pontos de máximo. Isso vale para todo tipo de problema desse tipo? Sim. É o que eles garantem, tá? É o que eles dizem. Se o número de variáveis for ímpar, ou seja, 1, 3, 5, 7, 9, e aí, independente do sinal do resultado, negativo ou positivo, né, basta ser ímpar, a gente já vai poder concluir que aqueles pontos ótimos são pontos de inflexão, nem de máximo, nem de mínimo. Essa seria a interpretação. Agora sim, até que enfim a gente entra na vida real, vou dizer assim, né? A programação restrita, porque a gente vive uma vida regrada, né? A verdade é essa. Tudo que a gente faz é uma condição, né? Vamos supor, eu quero ir no shopping, tá? Mas eu só posso ir no shopping final de semana. Por quê? Porque durante a semana eu trabalho. Então é uma restrição, não é? Eu quero ir num bar tomar uma cerveja. Hoje eu não posso, porque eu estou na aula. Né? E assim por diante. Ou seja, a nossa vida é cheia de restrição. E a programação restrita, eu tenho, assim, aí é uma... Eu estou, apesar da brincadeira aqui, o que eu quero dizer é que ela, para mim, assim, ela tem mais utilidade, tá? Apesar de ser mais difícil de ser trabalhada matematicamente, ela é mais útil, porque a gente consegue colocar essas condições, né, da vida e representar matematicamente nos modelos, tá? Então, a otimização, obviamente, da função objetivo, né, que poderá ser uma função linear ou não, né, ou alguma restrição vai ser, né, a gente vai poder fazer uso de uma série de tipos de modelos, tá? A programação restrita, ela compõe alguns conjuntos de modelos, que a gente vai ver, inclusive, na próxima aula, tá? A programação quadrática, a côncava e a convexa. Então, esses conceitos aqui, vindos também lá do cálculo diferencial, a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes na aula que vem. Então, aqui é um modelo genérico, né? Modelo genérico também. Mas, basicamente, é isso. A diferença do que a gente falou até então é que a restrita, ela agora vai ter restrição, tá? Então, vamos ter funções lineares ou não lineares, desde que pelo menos uma delas seja não linear, para caracterizar uma programação não linear. E aí a gente busca soluções, né?
Quando tem restrição, a gente recorre a algum desses tipos de modelagem. E aí existe, olha, um processo de resolução que leva para o ponto ótimo, ou seja, para a solução, que são as condições de Karushik-Tucker, tá? Até difícil de falar, né? São os indianos, né? Mas, enfim, as condições KKT, tá? E aí tem um monte aí de coisa que fala, desenvolve. Eu fui olhar por curioso nos livros lá da biblioteca virtual e eu vi, é uma matemática pesada. Para vocês terem uma ideia. Isso aqui ele usa lá, método lagrangiano, não sei se vocês lembram, acho que vocês devem ter visto em cálculo diferencial 3 ou 2, alguma coisa assim. Tá? Tem uma série de condições que tem que ser atendida para que o modelo possa ter solução, tá? E isso aqui tudo dentro da programação restrita. Tá? E aí tem essa matemática toda, ó, derivada parcial, tem lá os lagrangianos da vida, e aí quando a gente tem essas condições todas satisfeitas, a gente vai poder afirmar que os pontos ótimos encontrados, pensa que ponto ótimo é sempre um resultado numérico, tá? A gente sempre é um número, cheguei em um número, e vários números, porque cada um deles representa uma das variáveis. Quando esse conjunto numérico satisfaz essas condições, a gente vai poder dizer que esse conjunto atende às condições KKT, né, desses caras aí que criaram essa teoria. Por fim, aplicações. Tá? Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Por fim, aplicações. É aqui que entra na economia. Ó. Lembra, pessoal, do que eu disse? A economia usa bastante. Tá? Bastante programação não linear, modelagem não linear. Para solucionar problemas. Por exemplo, o conceito de elasticidade. Né? O que é elasticidade? Quando a gente está se referindo a preço, elasticidade é a medida de variação de demanda quando existe variação de preço. Então, se o preço aumenta, a demanda possivelmente, ou seja, a gente espera que a demanda diminua, né? Ou a procura, né, também. E aí tem uma lei geral chamada Lei Geral da Demanda, que fala que a relação entre preço praticado no mercado e a quantidade demandada tem essa relação não linear aqui, né? Gráfica, tá? Tem essa relação não linear aqui, ó, tá? Que aí aqui é quase que uma parábola, né? Um pedaço de uma parábola. Então, seria uma relação polinomial de ordem 2. Né? Se a gente olhar, por exemplo, 2 pontos de preço aqui, isso pensando num plano cartesiano, e aí 2 pontos de demanda, possivelmente ou aproximadamente seria produzido um gráfico mais ou menos desse tipo, tá? Isso, obviamente, que é uma teoria geral, mas é a tendência. E aí a economia faz uso da programação não linear para encontrar aqui os pontos ótimos de preços, né, para ter maior demanda, maior procura, maior saída, maior venda, né, e aí trabalhar nos negócios, tá? Ah, esse slide era para estar ali antes, quer ver? Espera só um pouquinho. Era para estar antes desse aqui, ó. Tá fora do lugar o negócio. Tá ali, ó, né? Tá ali. Bom, que eu repeti, ó, repeti o slide, esse slide aqui está repetido, ó, e eu no meio da aula falando isso, né? Então, vamos lá. Problema de custo, também outro problema econômico, né? Eu não trouxe muito de engenharia, mas na engenharia, por exemplo, lá no processo de fabricação de embalagem, né? Processo de fabricação de teclados para computadores ou para celular, ou outro tipo de insumo, ou até mesmo produto eletrônico, né? É possível, né, o planejamento estratégico, né, fazer uso de programação não linear para fazer o seu planejamento de produção, né, para ter redução, né, no desperdício, não desperdiçar, sempre focando no lucro, obviamente, né? Se eu estou pensando no negócio. E aí, quando se trata de custo marginal também, né, o estudo de custo marginal, é possível fazer uso também dessa teoria matemática. Né? Só para lembrar o que é um custo marginal. É o acréscimo no custo total para cada unidade produzida, né? Então, vamos supor, eu tenho lá um custo para produzir uma determinada quantidade de um produto.
Se eu acrescento um produto a mais nessa produção, qual é o impacto disso, né, no custo? Então, é esse impacto que é conhecido como custo marginal. Tá? Só para a gente lembrar, assim, ter uma ideia do conceito econômico. E é isso. Tá? Recapitulando, vimos conceitos básicos de programação não linear, né, bem superficial, né? Então, façam a leitura, tá, da seção 2.2, façam as atividades, diagnóstica, de aprendizagem, atividade, tem aquela última lá da seção, da unidade, que é atividade, avaliação da unidade. Façam e dou a dica que vocês guardem as questões, tá? Tentem acertar todas e guardem, tá? Porque aí fica um banco de questões para vocês estudarem para a prova. Falamos sobre a representação gráfica, né? Obviamente, e falamos dos outros modelos que eu chamei de tipos de problemas. E aplicações, né? Trouxe essas aplicações da economia, mas aí citei aqui um exemplo ou outro também da engenharia. Nosso livro-texto, sai tudo daí, né? Nada sai da minha cabeça, sai tudo daí. Eu só faço para replicar aqui para vocês. Façam as atividades, tá? Tá chegando a prova, final do mês, hein? Final do mês é prova. Certo? E é isso aí. Pode deixar, professor. Pode deixar que nós vamos socar o pau aí, viu? É, assim que eu gosto. Tirar 12 nessa prova aí. Opa!